Vamos aqui hoje retomar a parte 2 dessa apresentação, né? Visão de engenharia para o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação da CEMIG. Notifiquei ali, né? Parte 2, junho de 2024. Só lembrando, né, que essa apresentação é para o grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Vice-Presidência de Geração e Transmissão. Os integrantes estão aí listados, né? O Marcelo Duarte, o Carlos Alberto Souza, o Guilherme de Almeida, o Fábio Augusto, a Luma Andrade e eu, né, Carlos Nascimento. Nós, na primeira parte, falamos sobre alguns fatos e dados em PDI, né? Nesses 35 anos aí de vivência que eu tive nessa área. E apresentei algumas informações como números mágicos, né, de variáveis que podem nos ajudar muito nesse processo na nossa vice-presidência. Agora, na segunda parte, a gente vai falar sobre fontes de financiamento, como que pode ser uma organização de pesquisa, desenvolvimento e inovação, não somente na CEMIG, né, mas como em outras instituições. Vou trazer poucos exemplos, mas desses poucos exemplos eu acho que a gente consegue tirar bastante proveito deles. E é uma modelagem, né, inicial aí de como poderia ser o nosso PDI, olhando para dentro, né, da nossa vice-presidência de geração e transmissão. Então nós ficamos assim, a parte 1, né, nos dois tópicos, está dividido entre parte 1 e parte 2, alguns números mágicos, onde que eu vou retomar a segunda questão, que foi essa aqui exatamente, né? A gente fez um cenário de hipótese otimista, né? E uma outra hipótese que a gente teria que desenvolver bastante, né? Então, nesse contexto, a gente percebe que, não sendo otimista, né, que a gente ainda tem um longo caminho a seguir com o PDI na nossa vice-presidência, a gente responde não a essa pergunta aí. Diferente do que foi no final da parte 1, onde a gente respondeu sim e comprovou, né, com diversos projetos, que a gente pode ter essa visão sim. Aqui vai ser uma resposta não. Bom, olhando fontes possíveis de financiamento, né, olhando para o nosso negócio de geração e transmissão, a gente observa, né, que já foi mostrado aqui, né, que aqueles o recurso interno nosso, né, chega a 1/4 de bilhão de real por ano. Então é um insumo muito relevante do ponto de vista econômico e do ponto de vista de insumo para PDI, né, dado que o nosso time é muito capaz, né, e isso aí é um destaque para o PDI da CEMIG. E também investimentos na expansão, tanto de geração como transmissão, a gente já fala aí nas cifras de bilhões, né? Dado o grande investimento que a CEMIG tem feito agora na última década. O OPEX também nosso é bem relevante, né? A gente pode falar aí na centena de milhões, né, de reais. Só pensando no negócio de geração e transmissão, limpeza, né, de faixa de linhas ou limpeza geral da área de geração, a gente pode chegar nessas cifras aí de centenas de milhões ano. E os dois programas que a diretoria de inovações, né, colocou para a gente, que é o Inova CEMIG Lab, que está focado para startups, com alguns milhões, né, dedicados a esse programa, e também a parte do PDI, né, do novo programa do PID ANEL, onde que são algumas dezenas, né, de milhões reservados para esse. Em geral, nós estamos trabalhando com pesquisa e desenvolvimento na transmissão, né, onde que eu atuo, eu posso falar, basicamente nessas duas dimensões do Inova CEMIG. A gente pode ter, né, uma grande organização aqui para conseguir capitalizar essas outras três fontes de investimento aí tão relevante que existe hoje na área de geração e transmissão da CEMIG.
Então, necessitamos em GIT nos organizar, né, para tantos investimentos disponíveis. Então são esses três tópicos, né, que eu acho que para a gente ter, além de atender a DEA, né, que é na área de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovações, a gente também tem que olhar para esse negócio aqui com oportunidades de desenvolvimento em conjunto. Então necessitamos, né, em geração e transmissão, usar o CAPEX e OPEX disponíveis em conjunto, tá atrás da minha figura aí, com o PDI, né, da Vice-Presidência de Geração e Transmissão. Essa aí é uma das principais mensagens que a gente traz aqui. Se nós não estamos usando esses recursos, talvez é por uma deficiência nossa, porque, conforme foi mostrado, muitos projetos são inovadores. E do ponto de vista de apropriação da inovação, a gente está se perdendo ao longo do tempo. Então, por isso que nessa hipótese 2 foi colocado que a gente está ainda distante, né, de um processo maduro de PDI na nossa vice-presidência. Então, por isso que nós precisamos nos organizar. Olhando para a dimensão do planejamento estratégico, é um grande orientador, né? E a gente olha aí essas 5 grandes áreas, né? Pensando em encantar o cliente, apesar da gente, como geração e transmissão, não ter essa carteira de cliente como é a distribuição, mas a gente pode encantar a distribuição, que eu acho que é um dos nossos principais clientes frente à geração e transmissão. Nós precisamos entender como fazer isso, dado que a estratégia da CEMIG é melhorar esse cliente. 100% digital, eu já comentei na primeira parte, eu acho que tem que ter um entendimento melhor, né, da parte teórica, né, prática e o que essa transformação vai nos levar. Então, é o que o professor Silvio Meira fala, a gente precisa, antes de transformar todo o nosso parque em digital, a gente precisa fazer uma viagem para o futuro e desse futuro pensar como que vai ser para frente. Eu acho que esse exercício a nossa vice-presidência ainda não está fazendo com toda o vigor que é preciso. E como defende o professor Silvio Meira, né? Criação de valor, eu acho que esse tema está muito agregado à parte econômica, né? E a gente tem feito de tudo para conseguir mais valor. E gestão ágil com segurança, né? Esses 2 tópicos são bastante trabalhados hoje, mas eu acredito que ainda tem muito espaço para pesquisa e desenvolvimento nessa 5ª dimensão. Não vou entrar em cada item desse, mas nos servem de orientação. Mas vale a pena comentar que aqui não está todo o desafio do setor elétrico da CEMIG, né? O setor elétrico nacional e mundial tem muito mais desafio do que essas 5 áreas que a CEMIG selecionou na sua estratégia. A gente consegue desdobrar isso em geração e transmissão, né? A gente percebe que é um processo maduro, né, a estratégia da CEMIG, e isso nos orienta bastante na forma para poder nos organizar na pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na transmissão, idem, os números econômicos estão aí, né, de ganho, eficiência, né, o que empresarialmente os nossos investidores requerem da nossa performance. Bom, agora aqui chegando na organização do PDI, dado a nossa instituição CEMIG, né? Ela trabalha aí com 3 pilares, né? Que seria a geração de valor, né? Essa parte está bem explicitada aí dentro da estratégia, mas só para comentar que a diretoria de inovações vem ao longo desses últimos anos basicamente se organizando. Então, a mensagem que fica para a nossa vice-presidência é que nós precisamos nos organizar como a diretoria de inovações já fez. Então, esse trabalho, na minha análise, né, ele tem que ser feito de forma mais urgente. Como que nós vamos atuar em PDI? Aí os pilares mais estratificados eu também retirei da página do CEMIG Nova, né, que é uma
uma nova forma de comunicar com a corporação, né? É também responsabilidade da área de inovações. Então aqui é explorar novas avenidas de crescimento. A gente percebe naturalmente isso no plano estratégico. Na época que eu estava atuando na DEA, eu vi os consultores, né, que a CEMIG tem nessa área, sempre comentando dessas avenidas de crescimento. Explorar projetos de aumento de eficiência, né, é muito relevante. A gente sabe disso, né, e tem conseguido fazer isso. E otimizar, né, a alocação dos recursos. Aí aqui exatamente a gente volta naquele tema, né, o nosso 1/4 de bilhão, como que a gente consegue utilizar ele melhor. E aí o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação tem uma grande meta que seria alocar, né, esse recurso de uma forma mais inteligente possível, utilizando as melhores metodologias, né, e conseguindo motivar esse time para a gente fazer diferente, né. Basicamente a gente converge aí com essa visão desses pilares da CEMIG na área de inovações. Bom, aqui eu vou dar um exemplo do SIGRE, que é uma ONG, né, de geração de conhecimento, e o SIGRE já tem 100 anos que atua no mercado de energia elétrica. E ele está dividido em grandes 4 blocos, que é o A, equipamentos, B, tecnologias, C, os sistemas e D, os novos materiais e tecnologia da informação. Desculpa. Observa que ele tem essa estrutura já centenar, né? Mas ele vai se modernizar agora em 8 grandes pilares, né? Que estão nessa figura aí que eu vou mostrar detalhadamente para frente. Então, o que, que acontece? No evolução, né, da energia elétrica ou da engenharia ou do desenvolvimento da pesquisa e inovação, essa organização ela se torna uma variável contínua. A gente não pode ter uma organização estanque, né? Ela vai ter que se modernizar ao longo do tempo. O SIGRE tem tentado fazer isso e eu acho que com sucesso, né? Eu vou mostrar aqui quais são essas dimensões que ele tem trabalhado. Então, digitalização. A gente comentou que é um tema top para o setor de energia elétrica. E a gente percebe que o SIGRE trabalha com digitalização GTD. Né? A gente não vê a área de geração fazendo digitalização, a área de transmissão fazendo digitalização. Existe uma pressão, né, da parte administrativa do SIGRE que force que esses estudos sejam feitos em conjunto, o que é muito saudável, uma vez que você integra as pessoas, né, integra as tecnologias em diversos processos. A tecnologia ela não vai mudar, o que vai ocorrer é um processo de adaptação das pessoas que trabalham naquele processo dado uma nova tecnologia. E isso pode ser aplicado em GTD da mesma forma. Essa é uma constatação que a gente percebe ao longo dos anos aí que nunca esteve tão necessário como agora. Então nós temos digitalização, a parte de painéis solares, storage, né, mais baseado em bateria, o hidrogênio, a flexibilidade e o grid, os novos consumidores, né, prosumidores aí com os veículos elétricos, né, a questão de sustentabilidade, as mudanças climáticas e o setor de integração. Então, assim, essa figura aqui do SIGRE retrata muito o que eu comentei na primeira parte, né? A necessidade da gente olhar para outros setores, a necessidade da gente ser mais eficiente, a necessidade da gente aproveitar melhor os investimentos para conseguir encaixar a pesquisa, desenvolvimento e inovações nesses processos. Bom, aí quando a gente olha para a organização, né, representando aqui na estrutura organizacional da nossa vice-presidência, a gente percebe essa estrutura convencional, né, de caixinhas e que essas caixinhas funcionam muito bem, né, funcionaram muito bem até hoje.
Mas a gente percebe com os resultados que a gente está obtendo, né, principalmente nessa hipótese 2, que a gente ainda precisa amadurecer muito no PDI, essa forma de trabalhar, ela pode, né, dificultar a sinergia ou a pesquisa e desenvolvimento na nossa vice-presidência. Por quê? O significado da palavra sinergia é trabalhar juntos. E se a gente tem uma tecnologia, vamos dar um exemplo aqui, BIMs, tecnologia BIM, né? Se a geração faz um pouco, a transmissão faz outro pouco, e a semi-distribuição faz de forma desintegrada, a gente não vai ter essa sinergia. E normalmente as coisas têm acontecido assim lá no chão de fábrica, eu observo isso. Algumas áreas buscam aproximação, o que é muito natural, né? Dependendo da experiência de cada profissional ou da vivência de cada gerência, acontece isso também, mas eu acho que precisa aqui um toque de organização para a gente conseguir aplicar a sinergia, dado que a gente é ainda uma estrutura bem por gerências, né? Bem separados, né? Em clusters. Eu estimo, né, que a gente deveria pensar como mudar esse contexto. Não mudar a estrutura organizacional, somente a forma de trabalhar com o nosso time interno. Bom, então assim, essa segunda parte da apresentação, essa pergunta para mim é a peça-chave. Qual é a organização do processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação na nossa vice-presidência de geração e transmissão? Essa pergunta ela precisa ser respondida. E nessa resposta vale a pena uma sugestão que eu faço quando eu apresento alguns temas em universidades, em palestras, é entender o significado das palavras. Na busca desse entendimento, o que é organização, né? Eu fui no Google, joguei lá significado de organização e eu encontrei a tradução que eu não conhecia, que é ato ou efeito de organizar-se. Ok, é muito óbvio. Mas a segunda me chamou a atenção. Composição, estrutura regular das partes que constituem o ser vivo. Me chamou muita atenção essa final da frase. Constituem o ser vivo. E realmente, organização vai depender das pessoas que estão envolvidas em uma dada instituição. E a nossa vice-presidência tem um time fantástico e eu tenho certeza que essa resposta será muito bem feita em breve para esse processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas olha, não é organizar a mesa de trabalho, não é organizar almoxarifado, não é organizar canteiro de obra. Nós estamos falando aqui de organizar algo que constitui um ser vivo. Então, estamos falando em organizar a cabeça das pessoas. Então, foi muito interessante. Foi por acaso que eu selecionei essa palavra organização, né, durante a elaboração dessa apresentação, mas que fechou nesse contexto bem interessante. Então, essa resposta, mais uma vez, tem que ser construída para o nosso PDI da VPG IT. Bom, colocando um pouquinho mais de informações em como organizar, é importante a gente olhar o que está ao nosso redor, né? Principalmente no espaço e no tempo. Quando a gente olha o tempo, esse post aqui também foi feito de forma bem intuitiva, mas foi inclusive antes da Covid. A gente deu uma sugestão que realmente aconteceu historicamente, né? Vamos relatar assim. Observe que esse gráfico, ele em 2020, a gente mostra uma descontinuidade dessa função e nessa descontinuidade, a hora que ela retoma os valores, a gente precisa retomar com mais valor para a sociedade, que é o eixo Y. E o eixo X, né, normalmente a gente sempre coloca o tempo, os anos. Então a gente coloca ali uma interrogação em 2030, que essa descontinuidade realmente nós estamos vivendo ela, né? E que a gente tenha em mente que se a gente quiser sobreviver, a gente precisa
é mudar o conceito que a sociedade tem sobre geração, transmissão e distribuição. Geralmente, eles não sabem o valor que essa engenharia desenvolve. Geralmente, na Europa, nos Estados Unidos e aumentando muito no Brasil, a sociedade não quer uma estrutura de linha de transmissão próxima de onde que essas pessoas vivem. Normalmente, né, a gente não consegue construir uma barragem porque existem movimentos contrários e cada vez mais fortes. E por outro lado, a gente começa a desenvolver tecnologias, né, que também são agressivas à sociedade e a sociedade não está, talvez, tão atinada a isso, né? Mas é o contexto. Eu acho que o desafio desse gráfico aqui é entender essa descontinuidade e nessa descontinuidade a gente gerar mais valor para a sociedade. É muita coisa para falar de um gráfico só, mas eu vou resumir nesse contexto aqui bem preliminar que eu falei. E também desenvolvendo algo para a gente pensar de forma matricial, né? Aí vem no meu DNA de engenharia, né? Em 3 dimensões aqui, a gente colocou um modelo para a gente pensar, né, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que seria palavras do futuro. A gente percebe aí nitidamente no mercado falando nessas palavras, né? Alguns cenários de inovação, né, também é um trabalho muito requerido em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E talvez para mim o mais importante, que essas pessoas que vão gerar essas inovações, né? Não é a inteligência artificial sozinha, né? Não é a digitalização sozinha, né? São as pessoas envolvidas nesse processo. E aí a gente começa, por exemplo, colocando a engenharia em algumas áreas, né, as mais convencionais que a gente conhece: planejamento, projeto, construção, operação e manutenção. Então, assim, é a nossa essência, né, essas 5 áreas aí na nossa vice-presidência. E um ponto de destaque aqui é o seguinte: se alguma dessas áreas for deficiente em pesquisa e inovação, a gente será no total deficiente. Porque uma tecnologia ela não é boa só para uma área, não. Ela tem que ser boa para todas essas áreas. Todas a população que pertence a essas áreas distintas tem que conhecer a tecnologia, né? Tem que saber colocar a mão na tecnologia e saber o resultado dela e o que ela pode trazer de resultado para a companhia. E também elenquei aqui 6 tópicos, né? Mas esses tópicos crescem, né, na medida de cada área. Mas num processo de exemplificação, aqui eu trouxe um que eu percebo que é muito importante para a área de geração e transmissão, que são novos materiais. Automação já faz parte, né, de décadas hoje da nossa superintendência, todo mundo sabe o valor, principalmente quando a gente olha o nosso HH, né, mais uma vez, 1/4 de bilhão por ano. Então é muito resultado que a gente consegue tirar da automação quando a gente vê esses valores de HH envolvido. A infraestrutura, a nossa cultura foi, eu falo por mim, a gente foi doutrinado a não compartilhar quase nada no setor elétrico, mas precisa mudar 180 graus. Eu acho que o compartilhamento, dada a importância hoje de você olhar para outros negócios, por exemplo, grandes usinas, pequenas usinas, aquela área em volta ali, eu acredito que poderia ser muito mais bem explorada, né? Data centers indo para próximo das nossas estações de gerações. A gente já falou isso em outros eventos do CIGRE, inclusive internacional. As pessoas olham assim meio assustada, mas a cada dia que passa isso se torna mais real, né? Nosso presidente está voltando de Nova York agora, olhando essa questão dos data centers, né? Então isso é muito importante, né? A liderança verificar, né, a importância da gente olhar para outros negócios também. A eficiência, o smart grid, né, está muito ligado à digitalização. A gente tem certeza que do jeito que está, sem ter uma rede inteligente, a gente vai sobreviver pouco tempo. A eficiência operacional é uma busca constante, né, de empresas de utility, e a CEMIG faz isso aqui com maestria, e a gente precisa aumentar.
E a descentralização do gerenciamento. Essa aqui talvez seja uma dimensão que a gente, na nossa cultura de uma engenharia muito tradicional, né? Se você tem um chão de fábrica, um coordenador, um supervisor, um líder, um gerente, um superintendente e um diretor. As coisas na nossa vice-presidência acontecem nessa escala. E isso a gente precisa mudar. A descentralização do gerenciamento, ela não precisa ser tão travada igual eu percebo que ela é. Então é um espaço grande para mudar o mindset nosso e como a gente atuar numa matriz de responsabilidade, né, maior também. Então, assim, nesse contexto, a gente vê que essas três dimensões elas são fundamentais para a gente olhar, né, o que eu basicamente comentei, né? A sociedade usa a eletricidade, ela não tem a percepção aí do valor da eletricidade, né? Acha muito caro, na realidade ela paga muito mais barato que um telefone celular. A questão da acceptance, que é o desconforto, né, que a sociedade tem com os nossos ativos, não deveria ser dessa forma, né? Eu acho que tem como fazer diferente. A questão de segurança, né, cada dia a gente mais cobrado por isso, né? E a digitalização, né, e trazer gente nova. A gente precisa destravar o nosso modelo mental do passado, igual o professor Silvio Meira nos defende. Nós precisamos trazer gente jovem que não conhece o passado e olhe para o futuro de uma forma mais ambiciosa do que a gente que está aqui já em décadas. E a grande mensagem dessa motivação para modelar o nosso PDI é como, né, que a nossa engenharia no PDI está preparada para essa matriz. Então essa resposta também ela precisa ser trabalhada para a gente poder responder aquela outra primeira pergunta, né? Qual que é a nossa organização para PDI? Na área de transmissão, também essa figura é bem antiga, já tem, não sei se tem mais de quase 10 anos que ela foi feita. A gente percebe as grandes cidades com sistema de transmissão próximo, né, dessa região suburbana, vamos dizer assim. Belo Horizonte, o 345 circunda a nossa cidade num raio ali de 92 quilômetros e tem um perímetro de mais ou menos 100 quilômetros de linear de linha de transmissão aérea. E a gente imagina o seguinte, no futuro vai ser linha aérea? Eu acredito que sim, porque a linha subterrânea ela é de 10 a 20 vezes mais cara do que a linha aérea. Então, nesse contexto, o nosso país, né, cheio de carências em investimento, a gente pode fazer as novas linhas aéreas com uma característica muito melhor que já foi feita até hoje. E aonde realmente precisar de linha subterrânea, a gente já está preparado para algumas tecnologias que a gente considera do futuro, tipo cabos supercondutores, né, resfriados a nitrogênio, ou que o supercondutor consiga trabalhar nessa característica física dele na temperatura ambiente. E tudo isso vai permitir, né, que a gente faça uma convivência muito melhor entre o negócio de transmissão, geração e distribuição com a sociedade. A gente precisa ter essa visão de futuro que converge aqui também com o que o professor Silvio Meira fala. Na área ainda de transmissão, né, como eu não sou de geração, seria até interessante que o pessoal de geração listasse também os tópicos. Na área de transmissão, observe a quantidade de itens que eu fui listando aleatoriamente. E não acaba. Se a gente entrar num detalhe, vai aparecer mais coisas. E só para reforçar, o que a sociedade enxerga da gente na transmissão são essas estruturas, parece robô, né? Os japoneses exploraram muito aquele Ultraman, né? Aquelas guerras, sempre tinha uma torre dessa de linha de transmissão sendo derrubada do lado do Ultraman. E do lado direito ali uma compactação, né? Mostrando que é possível a gente otimizar as faixas, e dado que as faixas é onde a gente tem o maior custo da linha de transmissão, né? Então a CEMIG Transmissão hoje tem 5.000 quilômetros de faixa
que é o valor intangível do nosso sistema. Cabo, estrutura, pesa, né? E isso quando você desmonta, você vende igual sucata. Não vale muita coisa, mas a nossa faixa vale muito. Então, assim, a gente ter um programa de pesquisa e desenvolvimento da transmissão, olhando com muito carinho para a faixa, eu considero muito relevante. E depois a gente vai resolvendo todos esses problemas que foram listados aí também. Agora, como nos organizar, né? Essa é uma pergunta interessante que a gente vai colocar aqui alguma sugestão. O exemplo aqui de Sigre, né, Abrat, Abrage, né, e 3E, a gente percebe que são grupos de pessoas, né? Lembra que a definição da palavra organização é organizar as pessoas, né? Então aqui a gente mostra muito isso, né? O Sigre, um grupo muito maduro, observe aí na foto, inclusive eu estou nela também, são colegas de cabeça branca igual eu já estou, e difícil renovação, né? A gente percebe um esforço gigantesco para renovar, mas mesmo assim a gente tem deficiência na nova geração. Então eu percebo que a nossa vice-presidência poderia também já ter um programa aqui, né, dentro do nosso PDI, focado exclusivamente nos novos empregados. Todas as instituições que eu conheço têm feito isso e com grande dificuldade. Nós passaremos também por essas dificuldades, mas o mais difícil é iniciar. Se a gente iniciar, a gente vence. Mas é assim, vocês imaginem o problema que eu tenho em transmissão e mando um e-mail para 100 colegas do Sigre Nacional. Com poucas horas eu já tenho 10 respostas possíveis. E com 24 horas vem do mundo inteiro mais de 1000 associados consultados sobre o mesmo problema que nós estamos tendo aqui nas nossas linhas na CEMIG. Então o ganho disso é intangível do ponto de vista de resultado possível à rede. Então a nossa organização tem que estar se baseada em rede. O nosso grupo de PDI aqui é a primeira rede que está sendo formada, né? E a gente precisa agora expandir essa rede, né? Então a organização é mérito desse grupo que está aqui, de pessoas que gostam, né, do PDI. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Só coloquei de novo, né, a organização, né, é essa capacidade de organizar o ser vivo. Então, só para reforçar esse conceito, né, que eu achei legal. Agora, uma palavra-chave, né, rede de conhecimentos. O que o Google me respondeu, né? O que é um sentido mais amplo, né? Do latim rete, o termo rede é usado para definir uma estrutura que tem um padrão característico. É bastante no nosso mundo de exatas, né? Existem múltiplos tipos de redes, nomeadamente a rede de informática, é uma representação muito fácil da gente entender a rede, ou uma rede elétrica, né? Aí muito mais fácil, né? Ainda, e uma rede social, onde que a gente percebe aí uma explosão, né, de sentimentos, de resultados, de coisa boa, de coisa ruim, mas que é uma tendência. A gente precisa fazer algo para dentro da nossa vice-presidência, como aconteceu na rede social, mas para o bem e para o bem dos nossos negócios e do nosso programa de pesquisa e desenvolvimento também. Esse é a chave do sucesso aí. E a rede de conhecimento, né, são espaços onde ocorre a troca de informações e experiência entre profissionais de diversas áreas. Observe aí, né, que ele destaca, né, entre profissionais de diversas áreas. É muito difícil a gente conseguir uma tecnologia robusta, né, que vai atender uma área se a gente não tiver vários profissionais envolvidos, né, várias visões. E é isso que essas redes de conhecimento na prática geram, né? Divergências de visões para convergir com resultados relevantes para a sociedade. E ele conclui que de diversas áreas pertencentes ou não a uma mesma organização. Bom, eu já estou chegando aqui na reta final dessa segunda parte.
E aqui eu coloquei esse modelo que a gente tem trabalhado com ele, né? Representa muito o momento hoje que nós estamos na nossa vice-presidência, né? Que eu percebo, tá? É uma visão própria, que a gente está numa rede ainda limitada de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa figura mostra, né, a área central, que seria a diretoria de inovações, né, responsável pelo PDI, e a nossa vice-presidência de geração e transmissão. E para as nossas superintendências, né, AT, OP, DP, AG, EI, e a gestão de projetos, né, a gestão, né, da diretoria e a escritório de gerenciamento de projeto, eu coloquei também como uma caixinha. A gente observa que a gente tem uma interseção com esse processo, mas a própria figura mostra que é uma interseção pequena ainda, né? Então, acho que enxergar essas interseções de outra forma é um caminho para se construir essa modelagem do PDI na nossa vice-presidência. Vou dar um exemplo do que a gente fez, né, na prática em outra área. Por exemplo, uma rede mais forte, uma rede em sinergia, que a gente busque trabalhar mais as áreas. Aqui foi um exemplo bem típico de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente contratou um CPQD, a gente fez contato com o fabricante, a gente explorou outros parceiros fora do setor de energia elétrica, né? A MRV, por exemplo, que constrói bairros, né, inteiro. A gente foi em universidades, a gente foi no internacional, numa universidade que tinha a mesma visão que a gente de futuro, e a gente foi pensar nos novos engenheiros, indo lá numa central de cidades inteligentes na Newton Paiva. E com a interação assim fraca, né? Mas por que essa sinergia ela ocorreu? Porque a CEMIG ela conseguiu trazer mais entidades para entender esse modelo de uma rede Smart Grid mais forte e, ao mesmo tempo, envolveu os parceiros. É nesse contexto que eu acho que a rede ela vai se multiplicando. E a CEMIG ela pode ser o centro, né, dessa rede. Não é fácil fazer isso, mas isso leva tempo e leva também desafios para a nossa governança, dado que foi comentado nos top 10, né? Tanto que é difícil a gente fazer um convênio de parceria fora do método convencional que a CEMIG faz via projeto de P&D. Então, essa figura mostra como que pode ser uma sugestão da gente pensar no nosso PDI da nossa diretoria. Bom, tentando modelar essa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, eu fui convidado a avaliar alguns projetos que eram terminados, né, já tinham sido encerrados na FAPEMIG. E na FAPEMIG eu comecei a ler os projetos e estava levando 3 dias para ler um projeto, né? Eu pensei o seguinte, poxa, como é que eu consigo em 15 minutos avaliar um projeto? Aí eu desenvolvi rapidamente esse modelo Piaget, que ele é produto, inovação, aplicação e geração de RH. E dentro de cada dimensão dessa, por exemplo, dentro de produto, eu selecionei metodologia, protótipo e software. Inovação, protótipo, vamos imaginar que é o hardware, tá? Software e marcas e patentes. Aplicação, laboratório, campo, operação real. E geração de RH, os estudantes na academia, né, no setor do nosso setor e na indústria, né? Então, assim, se a gente consegue ter um modelo que incentive essas dimensões, eu consegui avaliar rapidamente um projeto nessa escala. Piaget, se ele incluísse todas essas dimensões como resultado, eu ia colocando P+, I A++, e G+++. Então, assim, é igual análise de rating, né, de empresa. Aqui
com 15 minutos eu buscaria no relatório final essas informações e conseguiria ter uma avaliação bem assertiva do resultado do projeto. É claro que eu não entraria no detalhe da patente, não entraria quantos alunos foram formados, mas eu saberia que teve pelo menos aquela dimensão tratada. E por outro lado, um projeto, aí eu fiz uma análise ao reverso comigo mesmo. Um projeto que não atenda essas 12 dimensões é um projeto deficitário. Então eu consegui de forma indireta desenvolver esse modelo para PDI, que eu também tenho compartilhado com vários colegas aí em redes sociais. Então esse modelo Piaget, eu venho disseminando ele é simples e assertivo e pode ser usado para, inclusive, para elaborar o projeto, né? Recente agora, conversando com um parceiro, eu falei com ele da dimensão de gerar RH. Então eles já vão atrás da universidade para conseguir essa mão de obra acadêmica. E ela é tão valorada pela ANEEL, né, que a gente não pode esquecer dela. Eu sei que desenvolver com a indústria, que é o parceiro mais próximo nosso, é mais convencional. Mas nós temos que ir na academia. Nós precisamos ir lá verificar o que está acontecendo na academia. Nós, empregados da CEMIG, precisamos pôr o pé dentro da universidade. É lá que as mudanças ocorrem primeiro. Então é muito saudável que a gente tenha programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação que incentivem essas 12 dimensões aí. Como que a gente faz um feedback se esse modelo é interessante ou não? Em janeiro de 2023, né, o professor Ren veio no Brasil, ele é brasileiro, ele é o primeiro professor estrangeiro a ser titular em Stanford, do programa Bits and Watts, que o Carlos Alberto, o cara acha tudo, né? Ele achou na internet e a partir disso eu comecei a estabelecer os contatos e consegui trazer ele na CEMIG. Então ele falou, ele deu um destaque, né? Olha que percebeu a CEMIG, falou assim, não, esse método Piaget aí, a gente está incentivando ele nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos hoje tem uma previsão de 630 mil vagas no setor de energia elétrica que não tem gente para ocupar esses cargos. E quanto mais a transição energética nos Estados Unidos aumenta, maior vai ser o desafio para o resto do mundo. Então, aproximar do professor Ren foi bacana nesses dois contextos, né, dele dar um feedback positivo no método Piaget e também dar essa visão de futuro para a gente, dos desafios que RH vai gerar para a gente. Bom, sugestão de como organizar, né? Eu não tenho aqui tudo pronto, né? Eu acho que a gente precisa pensar se vai nessa linha mesmo. E se for uma área interessante, hardware, pensando em linhas e subestações, né? Software na gestão de linhas e subestações, aí seria o que? Outro tema, X, Y, Z. Mas observe que lá em cima eu coloquei transmissão. E de, na próxima eu já falo geração. Aí geração tem hardware para usina, né? Hardware para subestação, gestão de usina. Não daria para ser uma tecnologia aplicada a GIT? Eu acredito que sim. Então eu acho que essa construção desses temas a gente poderia aproximar a geração e transmissão e ter um mapa único desses temas. E que vai ajudar muito a DTI, a DEA, na minha visão. Porque a DEA já está organizada, né? Eles estão solicitando da gente desafios tecnológicos, que esses desafios tecnológicos estão saindo de forma talvez meio abrupta ou aleatória de cada profissional. Para a DEA, eles fazem um processo de filtragem e entendem qual desafio vai fazer mais sentido. Mas no nosso caso, eu acho que poderia ser um pouco diferente, poderia ter mais inteligência nesse processo de identificar esses desafios. E essa figura, eu trouxe ela, né, que ela converge com aquela fontes de financiamento,
mas ela só representa aqui de um pouquinho em escala gráfica, né, a realidade do contexto. A gente comentou que a gente tem um CAPEX na ordem de bilhões, a gente tem um OPEX na área de centenas de milhões, e a gente tem um OPEX, né, de serviços, né, de construção, de serviço, basicamente, né, PMSO, homem-hora, né, hora extra, materiais, serviços e outros. Também eu acredito que dá para inovar. E no lado direito ali, né, o programa do P&D Anel convencional e o Semig Lab agora, né, voltado para startup. Observe que eu coloquei, destaquei em preto, né, que estaria fora da nossa diretoria a fonte do recurso, apesar de estar linkado, né, no CNPJ da Semig GT, mas a gestão é da DEA. Mas observe o mundo de oportunidades que a gente tem do lado esquerdo aí. E a gente tem alguns resultados que comprovam esse resultado, que é possível a gente fazer PDI junto ao CAPEX, né, junto ao OPEX, e de uma forma bem rotineira, né, igual foi comentado na parte 1 também, né, a gente faz, mas as pessoas talvez não estão sabendo que estão fazendo PDI, né, então acho que é só organizar a regra do jogo aí, vai ser muito saudável. Usinas flutuantes, teve um projeto de pesquisa e desenvolvimento, mas a aplicação na prática é uma inovação, né? Então eu imagino que todos esses milhões que estão sendo investidos, a gente deveria estar buscando lei do bem para ele de alguma forma. E ainda dá para fazer isso, né? Só a gente precisa organizar, né? Eu vou passar essa próxima apresentação, que eu ia colocar um exemplo, mas como eu estou querendo terminar essa apresentação, eu vou somente comentar. Foi um projeto que foi a fonte de recurso foi o PMSO. A gente fez o BDIT, né, da transmissão, e levou as informações todo para uma base georreferenciada. E esses dois projetos foram conduzidos de forma convencional pelas áreas operacionais da AT. A gente fez um processo reverso, a gente olhou para as pessoas e falou, não, essa pessoa trabalhou nesse projeto. A nota da empresa, a nota fiscal foi 1.700.000. No final, homem, hora e serviço, a gente apurou 3,2 milhões. Na lei do bem, a gente aproveitou 700 mil reais de dedução no imposto de renda. Então, pessoal, é um projeto de 3 milhões que foi feito de forma rotineira pela AT, conseguiu uma redução de 700 mil reais usando essa lei do bem. A forma que foi feito foi a melhor? Não, definitivamente não foi a melhor, porque a gente não está orientado para projeto. A gente fez um trabalho, né, do fim para o início, né? A gente fez um processo reverso. Mas essa informação é relevante, depois eu apresento números para vocês. Aqui a última apresentação é a sugestão, né, que eu vou deixar aí para o nosso grupo. É que os negócios da nossa vice-presidência de geração e transmissão, utilizando, né, o processo de PDI da CEMIG, requerem a nossa organização, né? Se a gente conseguir organizar, eu acho que a gente não está tão distante dessa organização, a gente vai fazer um super trabalho aí nos próximos meses e com certeza a gente vai conseguir motivar, né, o nosso time a ingressar nesse programa e que esse programa traga o retorno a dois atores fundamentais, os nossos investidores e a nossa sociedade. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, a gente vai muito veloz na modernização da nossa vice-presidência de geração e transmissão. Então, pessoal, eu vou terminar aqui. Muito obrigado e espero que eu consiga colocar algumas reflexões na cabeça do nosso time, e qualquer sugestão, qualquer divergência, pode me chamar a qualquer momento que eu estou à disposição, e eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês
nesse processo de divergência. Tá ok? Valeu, muito obrigado aí pela atenção. Eu consegui fazer nesse feriado e estou muito feliz com o resultado. A parte 1, para vocês terem ideia, eu já assisti 3 vezes eu apresentando, de tanto que eu gostei. E não é comum eu fazer isso não, mas eu achei muito interessante porque depois de 35 anos trabalhando nesse tema e conseguir fazer esses fragmentos conectar e ter um sentido lógico, eu estou muito satisfeito. Então agradeço muito a atenção de vocês. Valeu.